Audiolivro Sistema da Chave Mestra, versão original. Introdução, parte 13. A ciência física é responsável pela maravilhosa era de invenção em que vivemos agora. Mas a ciência espiritual está iniciando uma carreira cujas possibilidades ninguém pode prever. A ciência espiritual foi anteriormente o futebol dos incultos, dos supersticiosos, dos místicos. Mas os homens agora estão interessados em métodos definidos e apenas em fatos demonstrados. Aprendemos que pensar é um processo espiritual e que a visão e a imaginação precedem a ação e o acontecimento, que chegou o dia do sonhador. As seguintes palavras do Sr. Herbert Kaufmann são interessantes a esse respeito. Eles são os arquitetos da grandeza. Sua visão está dentro de suas almas, eles perscrutam além dos véus e névoas da dúvida e perfuram as paredes do tempo por nascer. A roda com cinto, o rastro de aço, o parafuso giratório são lançadeiras no tear em que tecem suas tapeçarias mágicas. Construtores do império, eles lutaram por coisas maiores do que coroas e assentos, mais altos do que tronos. Suas casas estão colocadas na terra que um sonhador encontrou. As fotos em suas paredes são visões da alma de um sonhador. Eles são os poucos escolhidos, as pedras do caminho. As paredes desmoronam e os impérios caem. O maremoto varre o mar e arranca uma fortaleza de suas rochas. As nações apodrecidas caem do galho do tempo. E apenas coisas que os sonhadores fazem viver. A parte 13 a seguir explica por que os sonhos do sonhador se tornam realidade. Explica a lei da causalidade pela qual sonhadores, inventores, autores, financiadores trazem sobre a realização de seus desejos. Explica a lei pela qual a coisa retratada em nossa mente, eventualmente, se torna em realidade. Parte 13. Tem sido uma tendência e, como se pode comprovar, uma necessidade científica buscar a explicação dos fatos cotidianos pela generalização daqueles que são menos frequentes e constituem a exceção. Assim, a erupção do vulcão manifesta o calor que está continuamente em atividade no interior da Terra e ao qual a mesma deve muito de sua configuração. Assim, o relâmpago revela um poder sutil constantemente ocupado para produzir mudanças no mundo inorgânico, e como línguas mortas agora, raramente ouvidas uma vez governadas entre as nações, o mesmo acontece com um dente gigante encontrado na Sibéria ou um fóssil na profundeza da Terra, que não apenas registra a evolução das eras passadas, mas nos explica a origem das colinas e vales que habitamos hoje. Desse modo, uma generalização de fatos raros, estranhos ou excepcionais tem sido a agulha magnética que guia todas as descobertas da ciência indutiva. Esse método foi baseado na razão e na experiência e assim destruiu a superstição, o precedente e o convencional. Já se passaram quase 300 anos desde que Lord Bacon recomendou esse método de estudo ao qual as nações civilizadas devem a maior parte de sua prosperidade e a parte mais valiosa de seu conhecimento. Purgar a mente de preconceitos estreitos denominados teorias, mais eficazmente do que pela mais aguda ironia, chamando a atenção dos homens por meio de experiências surpreendentes, mais do que pela convincente demonstração de sua ignorância, educando as faculdades inventivas, mais poderosamente pela perspectiva próxima de descobertas úteis abertas a todos, do que por falar em trazer à luz as leis inatas da nossa mente. O método de Bacon manteve o espírito e o objetivo dos grandes filósofos da Grécia e os pôs em prática pelos novos meios de observação que a nova época oferecia, revelando assim gradualmente um campo de conhecimento maravilhoso no espaço infinito da astronomia, no ovo microscópico da embriologia e a obscuridade da geologia, revelando uma ordem do pulso
que a lógica de Aristóteles jamais poderia ter desvendado. Tais feitos se deram pela possibilidade de análise em elementos anteriormente desconhecidos nas combinações materiais que nenhuma dialética dos escolásticos poderia separar. O método de Bacon prolongou a vida, mitigou a dor, teve doenças extintas, aumentou a fertilidade do solo, deu novas garantias ao marinheiro, atravessou grandes rios com pontes de formas desconhecidas por nossos pais, guiou o raio do céu à terra, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão humana, multiplicou o poder dos músculos humanos, tem movimento acelerado, aniquilou a distância, facilitou o intercâmbio, a correspondência, todos os escritórios amigáveis, todos os despachos de negócios, permitiu aos homens descer das profundezas do mar, elevar-se no ar, penetrar com segurança nos recessos nocivos da terra. Essa, então, é a verdadeira natureza e escopo da indução. Mas quanto maior o sucesso que os homens alcançaram na ciência indutiva, mais todo o teor de seus ensinamentos e exemplos nos impressiona com a necessidade de observar cuidadosamente, pacientemente, com precisão, com todos os instrumentos e recursos ao nosso dispor, os fatos individuais antes de se aventurar em uma declaração de leis gerais. Através da indução, podemos averiguar a direção da faísca gerada pela máquina elétrica em todas as circunstâncias. Podemos ser encorajados, como Franklin, a abordar a nuvem sobre a natureza do raio, usando uma pipa com folhas metálicas. Podemos nos certificar da maneira como os corpos caem gravitacionalmente com a mesma exatidão de um Galileu. Podemos, assim como Newton, ousar perguntar à Lua sobre a força que aprende a Terra. Em suma, pelo valor que colocamos na verdade, por nossa esperança em um progresso constante e universal, não para permitir que um preconceito tirânico negligencie ou mutile fatos indesejáveis, mas para erguer a superestrutura da ciência sobre a base ampla e imutável da atenção total, pago tanto aos fenômenos mais isolados como aos mais frequentes. Um material sempre crescente pode ser coletado por observação, mas os fatos acumulados são de valor muito diferente para a explicação da natureza. E como nós estimamos mais altamente as qualidades úteis dos homens, que são de ocorrência mais rara, a filosofia natural peneirou os fatos e atribuem uma importância preeminente a essa classe notável que não pode ser explicada pela observação usual e diária da vida. Então, se descobrirmos que certas pessoas parecem possuir um poder em comum, o que devemos concluir? Primeiro, podemos dizer que não é assim, o que é simplesmente um reconhecimento de nossa falta de informação. Isso porque todo investigador honesto admite que há muitos fenômenos estranhos e anteriormente inexplicáveis ocorrendo constantemente. Aqueles que se familiarizam com o poder criativo do pensamento, entretanto, não os considerarão mais inexplicáveis. Em segundo lugar, podemos dizer que eles são o resultado de interferência sobrenatural. Uma compreensão científica das leis naturais nos convencerá de que não há nada sobrenatural. Todo fenômeno é o resultado de uma causa definida. Se a causa é uma lei, ou princípio imutável que opera com precisão invariável, seja a lei posta em operação consciente ou inconscientemente. Terceiro, podemos dizer que estamos em terreno proibido, que há algumas coisas que não devemos saber. Essa objeção tem sido usada contra todo avanço no conhecimento humano. Cada indivíduo que já apresentou uma nova ideia, Colombo, Darwin, Galileu, Fulton, Emerson, esteve sujeito ao ridículo ou à perseguição. Portanto, essa objeção não deve receber nenhuma consideração séria. Ao contrário,
devemos considerar cuidadosamente cada fato que é trazido à nossa atenção. Agindo assim, determinaremos mais prontamente a lei na qual ela se baseia. Veremos que o poder criativo do pensamento explicará todas as condições ou experiências possíveis, sejam físicas, mentais ou espirituais. O pensamento criará condições em correspondência com a atitude mental predominante. Portanto, se tememos o desastre, visto que o medo é uma forma poderosa do pensamento, o desastre será o resultado do nosso pensamento. É essa forma de pensamento que frequentemente varre o resultado de muitos anos de trabalho e esforço. Se pensarmos em alguma forma de riqueza material, podemos obtê-la. Por meio do pensamento concentrado, as condições requeridas serão produzidas e o esforço apropriado será feito, o que resultará em produzir as circunstâncias necessárias para realizar nossos desejos. Mais frequentemente descobrimos que quando asseguramos as coisas que pensávamos que queríamos, elas não surtiam o efeito que esperávamos. Ou seja, a satisfação é apenas temporária ou possivelmente o inverso do que esperávamos. Qual então é o método adequado para proceder? O que devemos pensar para garantir o que realmente desejamos? O que você e eu desejamos, o que todos desejamos, o que todos buscamos é simplesmente felicidade e harmonia. Se pudermos ser verdadeiramente felizes, teremos tudo o que o mundo pode dar. Se formos felizes, podemos fazer os outros felizes. Mas não podemos ser felizes a menos que tenhamos saúde, força, amigos verdadeiros, ambiente agradável, suprimento suficiente, não apenas para cuidar de nossas necessidades, mas para prover os confortos e luxos a que temos direito. A velha maneira ortodoxa de pensar era ser um verme, ficar satisfeito com nossa porção, fosse ela qual fosse. Mas a ideia moderna é saber que temos direito ao melhor de tudo, que o Pai e eu somos um, e que o Pai é a mente universal, o Criador, que age por meio da substância original da qual todas as coisas procedem. Agora, admitindo que tudo isso é verdade em teoria e tem sido ensinado por 2000 anos, e é a essência de todo sistema de filosofia ou religião, como podemos torná-lo prático em nossas vidas? Como vamos obter os resultados reais e tangíveis aqui e agora? Em primeiro lugar, devemos colocar o nosso conhecimento em prática. Nada pode ser realizado de outra maneira. O atleta pode ler livros e lições sobre treinamentos físicos durante toda a sua vida. Mas a menos que inicie o trabalho real, ele nunca receberá força. Ele vai eventualmente conseguir exatamente o que ele dá. Mas ele terá que dar primeiro. É exatamente o mesmo conosco. Receberemos exatamente o que dermos, mas primeiro teremos que dar. Sem ação, sem reação. Ele então retornará para nós em abundância e a doação é simplesmente um processo mental. Porque os pensamentos são as causas e as condições são os efeitos. Portanto, ao simplesmente dar pensamentos de coragem, inspiração, saúde ou ajuda de qualquer tipo, estamos pondo em movimento causas que produzirão seu efeito. O pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, é criativo, mas não se engane, o pensamento não criará nada a menos que seja consciente, sistemática e construtivamente dirigido. E aqui está a diferença entre o pensamento ocioso, que é simplesmente uma dissipação de esforço, e o pensamento construtivo, que significa realizações praticamente ilimitadas. Descobrimos que tudo que recebemos chega a nós pela lei da atração. Um pensamento feliz pode não existir em uma consciência infeliz. Portanto,
a consciência deve mudar. E à medida que a consciência muda, todas as condições necessárias para encontrar a consciência mudada devem mudar gradualmente, a fim de atender aos requisitos da nova situação. Ao criar uma imagem mental ou um ideal, estamos projetando um pensamento na substância universal, da qual todas as coisas são criadas. Essa substância universal é onipresente, onipotente e onisciente. Devemos informar o onisciente sobre o canal adequado a ser usado para a materialização da nossa demanda? O finito pode aconselhar o infinito? Essa é a causa do fracasso, de todo o fracasso. Reconhecemos a onipotência da substância universal, mas deixamos de avaliar o fato de que essa substância não é apenas onipresente, mas onipotente e onisciente, e, consequentemente, colocará em movimento causas sobre as quais podemos ser totalmente ignorantes. Podemos melhor conservar nossos interesses reconhecendo o poder infinito e a sabedoria infinita da mente universal, e dessa forma nos tornamos um canal pelo qual o infinito pode realizar nosso desejo. Isso significa que o reconhecimento traz a realização. Portanto, para o seu exercício, faça uso do princípio. Reconheça o fato de que você é uma parte do todo e que uma parte deve ser do mesmo tipo e qualidade que o todo. A única diferença que pode haver é no grau. Quando esse fato tremendo começa a permear sua consciência, quando você realmente percebe o fato de que você, não o seu corpo, mas o ego, o eu, o espírito que pensa, é uma parte integrante do grande todo, que é o mesmo em substância, em qualidade, em espécie, que o Criador não poderia criar nada diferente de si mesmo. Então você também será capaz de dizer: o Pai e eu somos um. E compreenderá a beleza, a grandeza e as oportunidades transcendentais que foram colocadas à sua disposição. Aumenta em mim aquela sabedoria que descobre meu interesse mais verdadeiro. Fortalece minha resolução para realizar o que a sabedoria me diz. Franklin. Parte 13. Perguntas de estudo com respostas. Qual é o método pelo qual os filósofos naturais obtêm e aplicam seu conhecimento? Observando fatos individuais com cuidado, paciência e precisão, com todos os instrumentos e recursos ao seu dispor, antes de se aventurar em uma declaração de leis gerais. Como podemos ter certeza de que esse método está correto? Por não permitir que um preconceito tirânico negligencie ou mutile fatos indesejáveis. Que classe de fatos é mais estimada? Aquelas que não podem ser explicadas pela observação diária usual da vida. Em que se baseia esse princípio? Com base na razão e na experiência. O que esse método de avaliação destrói? Superstição, precedente e convencionalidade. Como essas leis foram descobertas? Por uma generalização de fatos que são incomuns, raros, estranhos, os quais constituem a exceção. Como podemos explicar muitos fenômenos estranhos e até então inexplicáveis que ocorrem constantemente? Pelo poder criativo do pensamento. Por que isso é assim? Porque quando tomamos conhecimento de um fato, podemos ter certeza de que é o resultado de uma certa causa definida e que essa causa operará com precisão invariável. Qual é o resultado desse conhecimento? Ele explicará a causa de todas as condições possíveis,
sejam físicas, mentais ou espirituais. Como o nosso melhor interesse será conservado? Por um reconhecimento do fato de que o conhecimento da natureza criativa do pensamento nos coloca em contato com um poder infinito. Obrigada por me acompanhar até aqui, agradeço a sua presença aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, deixar um like nesse vídeo, não se esquecer de comentar também para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para muito mais pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!